Sextou? Não sextou, mas é dia de cestas assustadoras. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que me pediram como sugestão na outra rede, no @Joyce Rodrigues Oficial, que era sobre um profeta, um tal de Nostradamus argentino, e aí eu comecei a pesquisar e esse homem teria previsto a chegada de um papa argentino, que seria o 8º papa depois da criação do Vaticano. Todas as vezes que um evento que desafia a nossa compreensão humana, ou mesmo que nós temos ali uma vaga lembrança de que alguém pode ter previsto alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo, é automático a gente tentar procurar para ver se a gente consegue encontrar essa profecia ou essa vidente que falou alguma coisa, e é por isso que em momentos de pressão muitas pessoas acabam aparecendo com vidências, profecias, e esses nomes eles acabam ficando muito ranqueados no Google. Sendo Nostradamus ainda o profeta que mais se procura cada vez que acontece alguma coisa que foge à normalidade de uma época. E por que eu digo de uma época? Porque Nostradamus ele já tem quase 500 anos ali de histórias e também de profecias. A gente tem também aqui um vídeo falando um pouco sobre o Nostradamus. É como se o ser humano ele não conseguisse resistir a essa vontade de querer saber se alguém já sabia ou se alguém já previu ou como as coisas elas podem terminar em uma situação difícil. Isso também acontece quando se fala de doenças, né? Então, pessoas que acabam descobrindo doenças incuráveis, acabam buscando por curas espirituais. Então, em alguns momentos pontuais da história recente, nós, como humanidade, ficamos muito assustados. Medos como, por exemplo, o fim do mundo. Existiu um medo muito grande durante o ano 2000, e se você tem mais ou menos aí a minha idade, vocês vão lembrar disso, que foi sobre, de repente, nós todos aí acabarmos como humanidade, o bug do milênio, quando os computadores fossem fazer aí essa virada de 1999 para o ano 2000 e tudo zeraria e seria esse tal bug do milênio. Depois, passando por isso, um pouco depois, um outro medo começa a tomar os nossos corações, seria o medo de um possível terceiro grande conflito depois do que aconteceu com as torres. Foi justamente quando aconteceu essa questão das torres que um nome, além dos que sempre aparecem como Nostradamus, Baba Vanga, começa a aparecer também no campo de busca. No ano de 2001, muitas pessoas começaram então a tomar conhecimento de quem era o argentino chamado Benjamin Ramon Solari Parravicini. Parravicini faleceu no ano de 1974, mas ele teria deixado vários desenhos que ele considerava como desenhos psicografados. Esses desenhos psicografados eram desenhos um pouco estranhos. Eu já vou contar um pouco da história dele para vocês e vocês vão perceber que esses eram desenhos assim um pouco esdrúxulos, um pouco estranhos, quase que como se fosse uma pessoa fazendo esse desenho de olhos fechados. E esses desenhos normalmente eles possuem uma frase que ilustrava um pouco ali daquele desenho, mas que também não era assim tão claro. Ele só se torna claro quando as profecias, vamos chamar assim, começavam a acontecer e as pessoas começavam a comparar com os desenhos dele. É claro que quando aconteceu esses eventos em Nova York em 2001, ele tinha feito uma profecia, assim como também tem uma profecia que eles ligam, também uma profecia de Nostradamus que eles ligam ao que aconteceu, mas o nome do Parravicini começou a aparecer cada vez mais e em vários outros momentos também já tinha aparecido. O problema é que as pessoas não tinham tomado conhecimento. Parravicini já era conhecido por outros feitos, ele foi um grande artista plástico reconhecido até fora da Argentina, mas dentro da Argentina ele era muito conhecido. Essa parte mais sobrenatural da vida dele, e isso dito pelas próprias palavras dele, ele encarava tudo isso como uma coisa sobrenatural e muitas vezes uma coisa que o perturbava, o fazia cair ali dentro do medo, porque ele tinha muito, mas muito medo de repente não estar tendo nenhum tipo de profecia, mas sim estar possuído. E essa história ela vai começar, na verdade, quase assim quando esse menino ele era de berço, porque ele vem de uma família extremamente rica, mas muito rica e importante também na Argentina. E não apenas os pais dele eram pessoas ali importantes, pessoas da alta sociedade, mas também os seus outros familiares, o que faz com que esses dons eles fossem talvez até menos aceitos. A gente sabe que existe uma cultura ali de repente você ver esse tipo de coisa, você sentir um pouco de medo e até pensar que essa pessoa ela pode estar com algum tipo de doença, né, problemas de ordem de saúde mental e essa coisa toda. E pensem só, ele era o filho mais velho de um proeminente
psiquiatra. No dia 8 de agosto de 1898, em Vicente Lopes, Buenos Aires, nasce o Benjamin Ramon Solari Parravicini, o primeiro filho do casal Benjamin Thomas Solari Romero, que era psiquiatra, que depois também foi deputado nacional, então eles também tinham um pezinho ali na política, e a mãe dele, essa senhora aí que tá aparecendo, uma mulher muito bonita, chamada Dolores Thomas Parravicini. Eles moravam em uma mansão muito luxuosa. E essa mansão vai ser o lugar ali que ele vai passar a vida inteira dele. Ele nunca se casou, ele não teve família. Na verdade, ele tinha uma vida extremamente boêmia e conta-se aí que ele deu uma sossegada depois que ele começou a ficar velho. Porém, dá para perceber que ele se dedicou muito aos sobrinhos, porque ele vai ser o primeiro filho mais velho de 7 filhos que o casal vai ter. Bom, quando ele nasce, o pai já era um proeminente psiquiatra, e logo que ele começa a falar, começa a ficar um pouquinho maior, andar e tudo mais, a mãe percebe que ele começa a carregar comida pro quarto dele. Ele começa a levar frutas, ele começa a levar doces, e a mãe sempre perguntava para ele, mas para que você tá levando? Você vai comer? Por que você não come aqui na mesa? E ele ali, todo arrumadinho, dizia, não, eu preciso levar isso aqui pro meu amigo. E era sempre, vou levar pro meu amigo. Só que depois, conforme ele foi ficando maiorzinho, ele foi descrevendo esses amigos para a mãe. Então algumas pessoas já dizem direto, não, era um duende, não, era uma fada. Ele dizia à mãe que ele iria levar esses doces para uma fada, ou que ele ia levar esses doces para um duende. E a mãe ficava super assustada, só que ele ainda não conseguia, de fato, contar o que era, né? Se era uma fada, se era um duende. Então ele tentava descrever e isso deixava a mãe extremamente assustada. A mãe, percebendo que ele passava horas conversando com esses seres, porque sempre que ela entrava no quarto ele estava conversando fora da cama e ela ficava super assustada. Ela dizia, com quem você está conversando? Ele dizia, é com meu amigo. E essa coisa toda aí de meio que amigo imaginário. Só que certa vez uma coisa chamou muito a atenção dela, porque era no meio da noite. No meio da noite ela está escutando o filho dela conversando com alguém, ela só ouvia ali a voz do filho dela. Ela levanta e vai até o quarto dele. E quando chega no quarto dele, ele estava muito concentrado, conversando com alguma coisa que estaria no canto da parede ali do quarto dele. Então ela pergunta para ele com quem ele está conversando. Assim, ela já estava um pouco mais séria, ele já tinha ali por volta dos seus 6 anos de idade. E aí é nesse momento que ele diz que ele está conversando com um amigo de asas. E aí esse é o momento em que ela tira então o Benjamin do quarto e vai levar para o pai, para que o pai converse com ele. Que ela começou a sentir também um pouco de medo aí dessas habilidades que esse garoto começou a demonstrar. E a gente tem que pensar o seguinte: eles eram uma família extremamente católica, então o que não era de ordem de saúde era de ordem religiosa. Então ele poderia estar possuído, e a mãe começou a sentir muito medo disso. O pai, por ser psiquiatra, sentiu um pouco menos, mas começou a pensar que o filho mais velho, né, o seu primogênito, poderia ter nascido com algum problema de saúde mental. E a gente sabe, né, era aquela época em que, quando acontecia de você ter um filho que de repente nasceu com algum problema de saúde mental, você colocava naqueles quartos dos esquecidos, então eles viviam na alta sociedade, e de repente isso não pegaria tão bem, e é aí que o pai então começa a fazer uma grande investigação, já logo quando ele era pequeno, para saber se o filho deles tinha alguma doença, tinha algum problema, o que poderia estar acontecendo na vida dele para que ele pudesse dar esses relatos tão esquisitos. É que o pai começa a fazer vários e vários testes com ele, e também os exames que existiam à época, né? Porque a gente está falando aí do começo de 1900, ele nasce em 1898, então com 6 anos era 1904. Então a gente pode pensar aí que até 1910 ele ainda estava fazendo exames, e os exames eram muito precários. O pai não conseguiu encontrar nada, foi fazendo outros e outros testes. Conta-se que ele também conversou com outros amigos psiquiatras para ver se alguém conseguia ajudá-lo a entender o que estava acontecendo com o filho dele, só que todos os exames que faziam dava normal, ele era uma pessoa completamente normal, até que o pai disse, não, a gente vai parar os exames, vamos encerrar essa parte, porque senão ele vai crescer achando que ele tem algum problema, então a gente só vai deixar ele se desenvolver. Com o passar do tempo também, os outros irmãos nasceram e começaram com mais facilidade do que os pais a se acostumar com esses dons do menino. E também tem o seguinte:
O Benjamin, ele sempre falava para o pai, depois dos 6, 7 anos, ele contava ao pai que esse homem de asas, esse homem alado, que depois muitos vão dizer que é um anjo, ele, inclusive, chegou uma época a pensar que não era um anjo, ele achava que poderia ser um demônio. Então, muitas e muitas vezes, essa dúvida acontecia na cabeça dele, ele tinha muito medo. Inclusive, em situações aí muito mais ali, de repente, né, críticas, ele acabava assim se ajoelhando e começando a pedir a Deus que aquilo nunca mais acontecesse com ele. Ele teve momentos perturbadores na vida dele, em meio a essa bagunça toda do que ele tá sentindo, o que ele tá vendo, o que ele tá pensando. Acreditando você que isso seja real ou não, ele foi uma pessoa que passou por isso. Então, até ele chegar a um convencimento que o que ele tinha eram premonições, isso tudo desgastou e desgastou bastante a mente dele. E talvez por isso também ele tenha se tornado uma pessoa muito boêmia. Dizem que ele bebia muito e ele era uma pessoa que não ligava para horário, ele não tinha muita responsabilidade ali, pelo menos até os 32 anos de idade. Conforme o tempo for passando, os irmãos eles vão sabendo, né, que ele tem ali algumas capacidades estranhas e tal. E ele também tinha uma coisa, por exemplo, alguém perdia alguma coisa, ele sempre encontrava. E isso assustava demais. Então alguém dizia, não, é você que esconde, por isso que você consegue encontrar. E ele já não respondia mais. Ele já não respondia porque ele já estava cansado de tentar falar para as pessoas que ele não estava fazendo aquilo. Então ninguém acreditava. Ele falava, ninguém acreditava. Inclusive quando ele era bem pequeno, ele chegou pro pai e disse o seguinte: pai, vai acontecer alguma coisa em 14. O tempo foi passando e aí veio a primeira grande guerra, que foi em 1914. E aí foi só em 1914 que as pessoas da casa começaram a acreditar que tinha assim alguma coisa acontecendo ali com o Benjamin. Mas eles também não chegaram para ele e disseram isso. Não, eles apenas assim deram uma afrouxada, mas eles continuaram desencorajando ele. Aí ele continuou fazendo essas previsões, esse tipo de coisa, porque não era bem visto, tá? Não era bem visto na sociedade. Ele tinha os irmãos que eram mais novos, então os irmãos tinham um carinho muito grande por ele e chamavam ele de Pelon, que ele começou a ficar calvo muito cedo. E ele começa a se dedicar, ele desenhava muito, ele sempre tinha muitas ideias, ele sempre tinha muita coisa na cabeça dele, ele também fazia muita poesia, então ele começou a desenhar muito cedo. Então quando chega um determinado momento da vida dele, por volta ali de seus 18 anos, o pai começa a conversar com ele sobre o que ele pretende fazer no futuro e ele não sabia, tá? Ele não sabia. Conta-se que o pai deu várias e várias ideias de profissão e ele não queria nenhuma, porque no fundo ele queria seguir ali com artes, ele queria trabalhar com artes plásticas. E segundo ele, quem acabou orientando ali, de repente, ele a tomar, né, encorajando, orientando ele a ser um artista plástico e dizendo para ele que como artista plástico ele também teria sucesso, foi essa voz do homem alado. Por enquanto esse homem alado não tem nome, mas esse homem alado ele vai ganhar um nome futuramente. Quando se fala do Parravicini em documentários, principalmente documentários argentinos, você percebe que existe um certo glamour no Parravicini, e esse glamour ele não é real. O Parravicini ele tinha muito medo de tudo que ele passava e ele também tinha medo de estar sendo usado por alguma entidade que não era do bem. E talvez mais uma vez ele tenha ido para o túmulo sem ter certeza se ele estava sendo usado pelo bem ou pelo mal. Então ele também buscava por isso. Até mesmo revelações sobre o fim do mundo ele acabou recebendo, e isso começou a dar para ele também uma carga de estresse muito grande. Começaram a surgir próximo do fim da vida dele, e hoje quem acaba interpretando todos esses desenhos é que começa a dizer que as coisas são de uma forma, são de outra forma, como por exemplo um desenho que ele teria feito e teria deixado claro ali que Jesus ele voltaria em 1933 e que depois o mundo acabaria de vez e recomeçaria em 2060. Isso são cálculos de pessoas que estudam os desenhos dele, mas para vocês terem uma ideia como tudo isso é pesado, como todas essas coisas elas são complicadas. Ele também falava muito sobre alienígenas, de seres extraterrestres nórdicos, mas ao mesmo tempo que ele fala sobre isso e fala como sendo seres de outro planeta, ele também não tem muita certeza se não são anjos. Então, quando você ouve falar sobre ele, vai depender muito de quem te conta ou qual é a fonte que você está pegando para que essa coisa toda vire, de repente, uma história totalmente voltada para a ufologia ou, de repente, totalmente voltada para o mal, né, para a chegada do mal,
ou até mesmo para um homem possuído. Tudo isso é muito mais profundo do que aparenta. Na vida dele, quando ele toma a decisão que ele vai ser um artista plástico, ele se dedica muito. E ele não apenas era artista plástico, como ele era músico, ele era poeta, ele era professor, ele também fez diversos quadros super importantes. Ele fez muitas exposições na Argentina, considerado um dos melhores artistas plásticos da Argentina. Teve também as suas obras expostas fora do país. O presidente Marcelo Torquato teria pessoalmente elogiado as obras dele, o que fazia com que tudo isso, né, ganhasse muito mais projeção e vendesse cada vez mais e mais quadros para pessoas mais e mais importantes. A questão é que depois de tudo isso, né, de todo esse reconhecimento que acontece ali por volta de 1927, 1932. A família dele era abastada, mas ele estava naquele momento da vida em que ele estava fazendo o nome dele por ele mesmo. Então o que ele faz? Ele continua fazendo os desenhos. No início da vida do Benjamin, ele não tinha a menor noção se ele era um médium, ele não sabia nem o que era isso, tá? O que era um médium, o que era uma pessoa que deixava ali o seu corpo para ser usado por alguma entidade, ele não tinha a menor ideia do que era tudo isso, então ele só sabia que tinha alguma coisa que perturbava ele, que dava visões para ele, que ele não conseguia entender, e normalmente eram visões que arrancavam ele da cama. Então elas aconteciam durante a noite, enquanto ele estava dormindo, e normalmente ele não conseguia se lembrar delas. Então no dia seguinte ele acabava pegando um desenho muito estranho, são esses desenhos que vocês estão vendo, e que sempre tinha uma frase escrita embaixo, tá? Esses desenhos eles começam a tomar mais força quando ele já está bem colocado na vida, como artista plástico, já tinha passado por toda essa situação de muitos empregos bons e também muitas exposições, reconhecimento do trabalho dele, mas os desenhos eles já aconteciam. Segundo a família, era super estranho quando isso acontecia, porque ninguém o acordava, deixava, ele levantava, fazia os desenhos, as pessoas escutavam ele mexendo nas coisas durante a noite. Ele não falava com ninguém, às vezes ele balbuciava uma palavra ou outra, mas ele escrevia, não parecia ser ele a pessoa que estava ali escrevendo. Depois ele simplesmente ia deitar, voltava a dormir e ninguém entendia nada. Só que no dia seguinte ele já ia atrás do desenho que ele tinha feito. Ele tinha uma vaga lembrança de que ele teria acordado e ele sabia que naquela noite ele tinha produzido algum desenho. Esses desenhos, eles não chamam tanto atenção. Nenhum desenho dele feito antes de 1932 teve muito reconhecimento. O que teve o reconhecimento foi essa profecia que ele acabou dando para o pai dele do primeiro grande conflito, que ele conta anos antes do primeiro grande conflito acontecer, mas tentou sufocar isso dentro dele. Então, ele sabendo de tudo isso, ele foi escondendo esses desenhos, que a gente nem sabe se de repente ele não teria jogado fora, porque certa vez, em uma crise, ele estava acreditando piamente que o corpo dele estava sendo usado por entidades malignas e ele teria rasgado vários desenhos, ele teria também rasgado suas roupas e ele começou a pedir para Deus que livrasse ele daquela possessão. Então a vida dele não foi uma vida muito fácil. Ele também começou a beber muito cedo, ele tinha uma vida muito boêmia, ele vivia de mulher em mulher, ele vivia de bar em bar. E muitos não tinham a menor ideia, as pessoas que conheciam ele, que conviviam com ele, não tinham a menor ideia do que acontecia dentro da casa dele, na vida pessoal dele, que ele tinha essa questão toda de fazer esses desenhos. Não, eles só achavam que ele era um cara muito legal, um cara que era bom ali de copo, que gostava bastante de se divertir, e mais nada. Ele começa a parar um pouco de se censurar. Por quê? Dentro da casa dele, ele não podia comentar que essas coisas estavam acontecendo, ele não podia de jeito nenhum. Então ele ia escondendo esses desenhos em um baú. Teve uma hora que ele simplesmente cansou. E isso aconteceu justamente depois que ele estava na Avenida 9 de Maio, quando ele sentou em um banco e começou a descansar, isso no meio da noite. Só que de repente ele sentiu que o corpo dele foi ficando pesado, e ele disse ter visto, existem duas versões para essa história. Uma que ele teria sido abduzido, levado para dentro de uma nave, o que seria, né, mais ou menos ali a descrição de uma nave, e uma que não, que na verdade ele teria sido cercado por seres que não eram tão mais altos do que um ser humano, eles eram um pouco mais, talvez aí 2 metros, e eram muito fortes. Eles eram fortes, mas não eram muito musculosos, eles eram apenas fortes, eram seres bonitos, eles tinham asas, eles tinham cabelos muito claros e olhos também esbranquiçados. Isso fez ele começar a chamá-los de nórdicos. Então eles começam a usar então a palavra alienígena nórdico, né, que eu acho que já tinha alguma referência anterior, ou ele deve ter contado para algum ufólogo, alguma coisa assim, e a pessoa, né, olha, eu acho que isso aqui
são os alienígenas nórdicos. Ele começou a entender e ele diz que foi naquele momento que conseguiu perceber que eles teriam aparecido porque ele poderia estar em perigo. Era como se telepaticamente eles estivessem apontando para ele o caminho certo e teriam passado a mensagem para ele de que eles precisavam dele para poder avisar as pessoas, para poder passar ali informações importantes que aconteceriam no futuro. Então não era para ele ter medo. E ele já tinha uma certa familiaridade com seres um pouco diferentes aí desde que ele era criança. Então aquilo para ele teve um outro significado. É como se ele vivesse ali meio que entre dois mundos o tempo inteiro, desde que ele era criança. Então aquilo para ele não foi assustador, mas levou muito tempo. Ele acreditou que ele teria ficado ali em torno de 10, 15 minutos, mas quando ele olhou no relógio, horas teriam se passado. Então ele volta para casa, teria dormido e ele disse que no dia seguinte ele sentiu o corpo muito pesado, assim, uma sensação muito ruim. E depois disso, ele não escondeu mais o que ele era capaz de fazer. Então ele começou a se dedicar, deixou meio que assim, deu esse comando pro corpo e deixou que usassem. Na cabeça dele, ele dizia que ele não era médium, que na verdade ele era só uma pessoa que emprestava o corpo dele para que esses seres ali mandassem as suas mensagens. Então ele diz que a canalização ou um canalizador seria a melhor palavra para definir o que ele era capaz de fazer. E aí é que começam a surgir os desenhos que futuramente começam a tomar aí um sentido um pouco, de repente, mais palpável enquanto ele ainda era vivo. Esse desenho, que parece ser um homenzinho segurando um taco de golfe, ele escreve assim: um jogador de golfe americano governa e é morto jovem. Então depois vem a notícia vem exatamente assim: carismático democrata, um ávido jogador de golfe durante seus intervalos no Salão Oval, foi criado na cidade de Dallas, no Texas. Então eles já chegaram à conclusão de que esse desenho representava o que aconteceria com o John Kennedy. Em 1939, ele faz esse desenho aqui, que vai ser o desenho que basicamente projeta o nome dele para mais países, depois do nome dele aparecer ali muito próximo ao de Nostradamus, que foi quando aconteceu as torres. Então, nesse desenho tem a seguinte frase escrita: a liberdade da América do Norte perderá sua luz, sua tocha não brilhará como ontem e o monumento será atacado 2 vezes. Então, essa frase foi escrita em 1939, quando esse desenho ele também foi feito. Esse desenho que vocês estão vendo aqui é um desenho que foi feito em 1937. É um desenho que, bom, é um cachorrinho, você não vê muita coisa, mas tem ali a mensagem, e a mensagem diz o seguinte: o cachorro será o primeiro a voar. Então, só em 1957, quando a cadela Laika foi o primeiro ser vivo, né, o primeiro ser aqui da Terra que acabou indo para o espaço na nave Sputnik 2. Só que o ano era 1957, então 20 anos depois do desenho que ele teria feito. E foi aí que ele decidiu começar a falar das suas psicografias. Ele chamava de desenhos psicográficos. Essa é uma profecia que vai falar sobre o Papa Francisco. Depois da criação do Vaticano até o Papa Francisco, foram 8 papas, como vocês podem ver aí no desenho dele. E a questão é a seguinte: o 8º papa é o papa que está na frente. Nas suas vestes tem um desenho da bandeira da Argentina, mostrando assim que seria um papa argentino. Embaixo, na frase, está escrito que a Virgem, em meio ao caos, ela quer dizer, em meio ao caos da igreja, mandaria então um papa argentino. E nós sabemos que o papa atual, o Papa Francisco, ele é argentino. Depois também essa questão toda do Papa Francisco vai se estender para Javier Milei. Inclusive ele também teria feito um desenho onde os dois líderes se encontrariam. Também tem o desenho do encontro de Javier Milei, ou do suposto interpretado Javier Milei, e também o Papa Francisco, que seria então o Papa argentino, como vocês podem ver. Depois também ele revela o nome do ser que está dando para ele todas aquelas instruções, e que se tratava de um monge do século XV chamado Frei José de Aragão. Esse seria o espírito que passava as informações para ele. E por mais que tudo isso pareça muito, né, com questões mediúnicas e tal, ele não gostava dessa palavra por algum motivo. Ele preferia ser conhecido apenas como um canalizador. Ele também teria feito profecias do segundo grande conflito, inclusive tem um desenho onde tem 2 homens, é quase como se fossem 2 homens colados, como se fossem, sei lá, 2 faces de uma mesma pessoa, em que ele escreve o nome, né, do Adolfo, né, na verdade o sobrenome do Adolfo e também do Mussolini, e diz que no final ambos teriam o mesmo fim, e foi justamente o que aconteceu.
tanto Mussolini como Adolfinho, eles acabaram do mesmo jeito. O Sigurd começou a ser testemunha das coisas que o Benjamin podia fazer, inclusive o Benjamin contou o que aconteceu com ele na Avenida 9 de Maio e toda aquela parte, e o Sigurd acreditava que ele tinha sido abduzido. É aí que as ideias dele começam a ir talvez para outros lugares. Teve um homem que também escreveu um livro a respeito dele, Fábio Zerpa, falando exatamente sobre esses desenhos e tentando ali explicar alguns desenhos. A questão é a seguinte, os desenhos dele foi ficando cada vez mais ali próximo, conforme ele foi ficando mais velho, em 1970, 71, os desenhos começaram a se tornar mais complexos também, porque ele começa a fazer esses desenhos ali em 1930, ele vai até depois um pouquinho de 1970, e aí já começam desenhos um pouco mais apocalípticos, e aí já é uma coisa que começou a mexer um pouco com a cabeça de algumas pessoas e muitos, inclusive muitos católicos que gostavam de acompanhar o trabalho dele, hoje já não acompanham mais, porque ele já tem uma ideia já um pouco diferente do que ele tinha no começo. Ele começou a desenhar algumas coisas que eram referentes a um apocalipse, à volta de Jesus Cristo, que aconteceria em 1933. Ele também começa a falar de depois de alguma coisa muito grande acontecer em 2033, quando Jesus voltaria, então teria como se fosse uma guerra e a humanidade ela seria refeita. Então eram umas histórias assim que deixavam algumas pessoas um pouco desacreditadas. Então existem as pessoas que não gostam muito dessa parte. Também tem a parte da ufologia, que é quando ele começa a dizer que ele já tem mais ou menos uma ideia de que as pessoas, os seres, de outros planetas, eles querem que a gente pratique o amor aqui na Terra, porque os seres humanos são muito violentos. Então ele diz conhecer um pouco mais sobre esses seres e, bom, ele fez vários desenhos, inclusive referente a isso. Tem nave, tem alguns seres, ele tentou desenhar também, mas essa é uma parte que, sinceramente, eu estou passando. Então eu trouxe essas que são as principais, talvez aí as mais conhecidas, e também contar para vocês o seguinte: quem gosta muito dessa história hoje, tá? Quem leva e tenta levar o legado do tio-avô para frente é a sobrinha neta dele. A sobrinha neta dele, inclusive, já se encontrou com o presidente da Argentina, o Javier Milei, por 2 vezes, porque parece que o Javier Milei gosta muito dele, e ela já por 2 vezes esteve na Casa Rosada, e parece que ele também, o Milei, gosta bastante aí da questão toda do Benjamin Parravicini, então parece que existe aí essa amizade dessa sobrinha neta com o presidente e essa coisa toda, esse respeito muito grande em relação ao Parravicini. No ano de 1972 para 1973, o Benjamin ele começou a se preparar para de repente deixar esse mundo. Ele pegou os desenhos, vários desenhos, e entregou pro amigo dele, pro Sigurd. O Sigurd ficou com grande parte desse material, por isso que foi muito falado sobre esse material depois, inclusive, do falecimento do Benjamin. O Benjamin ele falece em 1974. Depois que ele entrega os desenhos, ele teria feito vários outros desenhos, mas conta-se que quando ele falece, pessoas ali do governo entraram na casa, entraram no quarto dele e teriam levado vários, mas vários desenhos, documentos, coisas que ele teria feito, escrito, desenhado, e muita coisa aí acabou se perdendo. Então algumas pessoas têm um pouco de desenho, outras um pouco mais. Ele não se casou, ele não teve filhos, ele viveu a vida dele inteira apenas para fazer isso, assim. Ele trabalhava, fazia a parte dele de trabalho, todos os quadros, ele vendia, ele foi bem sucedido, mas ele vivia para tentar entender qual era a missão dele aqui na Terra, o que ele veio fazer aqui na Terra, e ele acreditava que essa era a missão dele, registrar as coisas que queriam que ele registrasse, emprestar o corpo dele para que eles tivessem a oportunidade de registrar avisos para a humanidade. E antes de terminar esse vídeo, para vocês terem uma ideia como o trabalho dele ele está sendo de fato muito estudado, mas muito mesmo, eles encontraram esse desenho aqui, a época em que teve as máscaras e tudo mais. Esse seria o desenho que eles ligam então a esse período, o período das máscaras, porque eles dizem que o desenho mostra um homem oriental e eles conseguem enxergar até mesmo uma máscara. E no que seria ali o centro da cabeça dessa pessoa oriental, você consegue perceber que tem uma mancha que é muito parecida com o que você enxerga em um microscópio. E embaixo está escrita a seguinte frase:
um resfriado na cabeça e na garganta será o início da grande praga. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso, se vocês acreditam nesse Nostradamus argentino, porque é assim que o chamam, né? Talvez você tenha conhecido ele de uma outra forma, talvez você tenha conhecido ele apenas como artista. E o que você pensa sobre essa questão toda de previsão, se você acredita nessas previsões e o que você pensa sobre toda a história. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.